Após a descoberta de Oumuamua em 2017, em que um asteroide de formato alongado cruzou nosso sistema solar, tendo sido identificado como um provável objeto de origem interestelar, os cientistas Abraham Loeb e Amir Siraj, ambos do Departamento de Astronomia de Harvard, iniciaram uma busca por evidências de meteoros similares. Eles analisaram dados históricos do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, o CNEOS, da NASA, em busca de pequenos meteoros, que também poderiam ter vindo de fora do sistema solar e se desintegrado na atmosfera terrestre. Um desses meteoros provocou uma bola de fogo avistada nas proximidades de Papua Nova Guiné em 8 de janeiro de 2014, o que foi confirmado pelo Comando Espacial Americano. De acordo com os dados do CNEOS, esse meteoro viajava a uma velocidade excepcionalmente alta em relação ao Sol antes de cair no nosso planeta, um forte indício de que sua origem era interestelar. Ao analisarem as informações, os cientistas determinaram com 99,99% de certeza que o meteoro de 8 de janeiro de 2014 tinha vindo de fora do nosso sistema solar. No entanto, a margem de erro nos dados ainda era insuficiente para que o estudo fosse aprovado na revisão dos pares. Isso ocorre porque seria necessário o acesso a informações sensíveis dos sensores dos CNEOS, que também são utilizados pelos militares dos Estados Unidos para monitorar explosões nucleares. Apesar disso, um memorando do Comando Espacial dos Estados Unidos, datado de 1º de março e assinado pelo cientista-chefe Joel Moser, pode abrir caminho para que o estudo avance. Independentemente da publicação oficial, o documento confirma que Oumuamua não foi o objeto interestelar primeiro a visitar o nosso sistema solar, e sugere que tanto ele quanto o meteoro de 2014 são apenas o começo de outras descobertas que estão por vir. Então, apoiado por outros colegas, pela sociedade, pela própria universidade e também pelo desejo intrínseco em descobrir vida alienígena, Avi Loeb reuniu uma equipe de pesquisas e foi até a Papua Nova Guiné a fim de coletar o que fosse possível do meteoro caído em 2014. Loeb chegou a comentar que, de acordo com os dados que obtiveram sobre o objeto, ele tinha uma força material rara, diferente de qualquer astro, inclusive de meteoritos de ferro. Ele e sua equipe calcularam que ele se movia mais rápido que 95% das estrelas próximas ao Sol em relação à galáxia. Era incrivelmente rápido e bastante sólido. Isso levantou a possibilidade de que tenha sido criado artificialmente, conforme disse o astrofísico. A bordo de um navio de pesquisa, o Silver Star, Loeb e sua equipe foram ao local de queda do objeto e rastrearam cerca de 10 quilômetros quadrados do fundo do oceano. Utilizaram tanto aparelhos de escaneamento como também ímãs para atrair material ferroso, normalmente encontrado em meteoros. E no final acabaram encontrando mais de 700 microesferas metálicas que teriam se formado quando a nave suposta por Loeb explodiu ao atravessar a atmosfera e caíram no mar. Para Loeb, tais esferas seriam o que restou do primeiro objeto interestelar que caiu nas mãos dos seres humanos em toda a história. Segundo o cientista, a análise de todo aquele material poderia mudar nosso comportamento e nos dar mais motivação para ir ao espaço, além de mudar a concepção do nosso lugar no universo. Bom, seria a descoberta científica mais importante de todos os tempos? Mas será que foi mesmo? Pouco tempo depois da aparição do Oumuamua, Avi Loeb e seu outro colega, Shmuel Dial, publicaram um documento no Astrophysical Journal Letters, argumentando que tal objeto era o primeiro de origem extrasolar, ou seja, proveniente de um outro sistema, a visitar o nosso e ser detectado pela humanidade. Isso realmente é algo inédito. Talvez não a visita de um objeto extrasolar, mas o fato de ter sido registrado, uma vez que as novas tecnologias têm nos trazido novas informações sobre o espaço constantemente. Mas, além disso, o documento também alega que não se tratava de um objeto nulo ou natural, mas sim de alguma tecnologia inteligente. Em outras palavras, o Oumuamua seria um artefato de inteligência extraterrestre, ou, no mínimo, uma nave-mãe. Eu nem preciso dizer que isso gerou um tumulto muito grande na comunidade, não é não?
Os astrônomos, como sempre acontece nesses casos, se dividiram. Alguns defenderam a teoria de Lubb e Bailey, enquanto outros disseram não haver dados suficientes para confirmar uma alegação dessa natureza. E há também um grupo dos céticos, que disseram que Lubb e Bailey se arriscaram muito em suas conjecturas. A Scientific American publicou que o artigo da dupla foi um sucesso estrondoso entre os jornalistas, mas o mesmo não ocorreu entre a maioria dos colegas de Lubb focados em astrobiologia, que insistem que, embora estranhas, as propriedades do Oumuamua ainda o encaixam adequadamente no reino dos fenômenos naturais. Os críticos de Lubb dizem que afirmar o contrário é, na melhor das hipóteses, arrogância e, na pior, destrutivo. Uma vez que isso pode cair no âmbito da desinformação. Talvez seja uma informação nova para você, mas não é todo astrônomo, astronauta ou cientista espacial que acredita em vida fora da Terra. E muitos deles ainda lutam para remover o estigma de relatos de OVNIs, seres e abduções alienígenas, e que estas questões deveriam ser tratadas por setores investigativos, envolvendo até mesmo psicólogos. Os dois pesquisadores especularam que o objeto poderia ser, na verdade, uma vela solar, uma forma de transporte que se move usando a radiação do Sol como vento. O possível comprimento do Oumuamua de 800 metros até bate com o necessário para uma estrutura desse tipo funcionar. Mas a espessura dele, que não poderia passar de 1 milímetro para ser uma vela solar, permanece uma incógnita. Como o objeto não girava, não foi possível medi-lo com base no reflexo da luz do Sol, como foi feito com o comprimento. Assim como chegou, o Oumuamua foi embora rapidamente. Se ele tivesse permanecido por mais tempo em uma região próxima à órbita terrestre ou mais facilmente alcançável por sondas, é muito provável que a NASA ou a ESA teriam enviado alguma nave até o objeto, a fim de estudá-los de perto, mas isso não aconteceu. Aliás, até as imagens que temos do Oumuamua são concepções artísticas e não imagens fotografadas, como muitos ainda pensam. E qual foi a conclusão que chegaram em relação ao Oumuamua? Para a decepção de Lubb e a comunidade credora da vida alienígena, o visitante não era nem um asteroide, nem um meteoro e muito menos uma nave de outro planeta. O comportamento incomum, a ausência de rotação, as características enigmáticas de Oumuamua não foram os únicos fatores que despertaram o interesse dos astrônomos. Seu formato também chamou a atenção. Com base no reflexo da luz solar, estima-se que ele possui um corpo muito mais alongado do que qualquer outro asteroide ou cometa observado até então. E outro aspecto singular é a sua trajetória. Diferente das órbitas elípticas comuns, Oumuamua seguia uma órbita hiperbólica, como explicou o Observatório Nacional um ano depois. Contudo, a origem e o destino dessa trajetória permaneceram um mistério, já que não se sabe exatamente onde suas extremidades se encontram. Além disso, inicialmente Oumuamua não pôde ser classificado como cometa. Normalmente, cometas deixam um rastro de vapor de gelo à medida que viajam, formando uma cauda característica, algo que não foi observado nesse objeto. A falta dessa cauda e de rotação visível levou à sua classificação como asteroide, um corpo rochoso simples. No entanto, um estudo recente publicado na revista Nature trouxe uma nova perspectiva. Foi detectada uma aceleração não gravitacional em Oumuamua. Esse tipo de movimento, que não pode ser explicado pela atração gravitacional do Sol, planetas ou outros corpos do Sistema Solar, sugere que ele poderia, de fato, ser um cometa. Embora essa descoberta tenha resolvido uma das incógnitas sobre o objeto, muitas outras questões ainda permanecem sem resposta. Lubb e sua equipe, no entanto, ainda desconfiam que algo no Oumuamua não condiz com a naturalidade, mas sim com algo inteligente e artificial. Então, voltando ao caso do meteoro de 2014, supostamente por meio do qual foram encontradas centenas de microesferas metálicas. Elas têm sido incansavelmente estudadas, tanto pela equipe do Dr. Lubb como também por outros cientistas. Lubb chegou a comparar a situação ao que poderia acontecer caso fragmentos da nave Voyager, da NASA, caíssem em outro planeta daqui a 1 bilhão de anos. Segundo o astrofísico, os fragmentos da Voyager poderão se assemelhar a meteoros ao caírem na superfície.
E se for algum meio aquoso e frio, como o mar, eventualmente o metal, ainda fervendo devido ao atrito com a atmosfera, poderá tomar qualquer forma, inclusive esférica. Lubb ainda disse que pode ser que esses fragmentos extraterrestres tenham demorado milhares de anos para chegar aqui, e de fato, chegaram. No artigo que publicaram, Siraj e Lubb calculam que a Terra é atingida por um meteoro extrasolar cerca de uma vez por década. Assim, chegaram à conclusão que mais de 450 milhões desses meteoros já atingiram a superfície da Terra ao longo de sua vida até os dias atuais. Segundo os dois cientistas, é até provável que esses emissários interestelares possam levar as evidências de vida alienígena. Eles, inclusive, são defensores do fenômeno da panspermia, que diz que a Terra pode ter sido evoluída a partir de micro-organismos vindos do espaço e de carona com meteoros que aqui caíram há milhões de anos. Potencialmente, meteoros interestelares podem trazer vida de outro sistema planetário e mediar a panspermia, diz o artigo da dupla. A panspermia também explica a hipótese de que a vida existe em todo o universo, distribuída por meteoros, asteroides e planetoides. De acordo com a hipótese da panspermia, a vida poderia se originar em qualquer lugar do universo onde as condições sejam favoráveis e que existem mecanismos para o movimento da vida de um local para outro através do espaço. Assim, a vida abundante observada na Terra poderia não ter se originado aqui em nosso planeta, mas a partir de um outro local. Essa teoria também enfrenta um punhado de contras. Um deles é a falta de evidências concretas. Embora existam alguns indícios de que organismos extremófilos possam sobreviver no espaço por períodos curtos, ainda não há evidências diretas de que a vida tenha sido transportada entre corpos celestes e colonizado a Terra. E ainda tem a questão da sobrevivência de organismos no espaço por si só, uma vez que o ambiente espacial é extremamente hostil, com radiação intensa, vácuo, variações extremas de temperatura e ausência de água. Para que a panspermia ocorra, organismos vivos teriam que sobreviver por longos períodos sob essas condições adversas. Embora alguns micro-organismos sejam resistentes, a viabilidade de longas jornadas interplanetárias ainda é algo desconhecido e merece muito debate. O transporte de material biológico entre sistemas estelares ou mesmo entre planetas do sistema solar pode levar milhões de anos. A questão do tempo necessário para tal viagem, em conjunto com a possibilidade de sobrevivência dos organismos, é vista como um grande desafio. Mesmo que organismos sobrevivessem no espaço, outro desafio seria a entrada na atmosfera de um planeta. O atrito e o calor gerados durante a reentrada podem destruir qualquer forma de vida a bordo de meteoritos ou outros objetos. A panspermia também não é capaz de explicar a origem da vida em sua plenitude, isto é, ela transfere o problema da origem da vida para outro lugar no universo, sem explicar como a vida surgiu originalmente. Alguns críticos apontam que, em vez de resolver a questão, a teoria apenas desloca o mistério para um ambiente desconhecido. Embora a panspermia sugira que impactos de meteoros ou cometas podem espalhar vida, o processo exato e eficaz que poderia lançar organismos para o espaço em grandes quantidades ainda não está elucidado. As primeiras análises feitas sobre as esférulas, como eles passaram a chamar essas pequenas bolas metálicas, sugeriram que algumas amostras seriam formadas por ferro, magnésio, silício e titânio. Porém, no laboratório, a coisa mudou de figura. O que encontraram em outras 5 amostras foram quantidades anormais de berílio, lantânio e urânio, que é uma composição bastante incomum para objetos provenientes do sistema solar. E foi isso que os fez alegar que o meteoro veio de outro sistema estelar. Infelizmente, no entanto, os resultados apontados até agora não podem ser considerados como provas definitivas de que as esferas sejam coisas de outro mundo. Recentemente, porém, um novo estudo foi feito e parece ter jogado um banho de água salgada do Ártico sobre as alegações de Lubb e Siraj. De acordo com essa nova pesquisa, o desfecho para as teorias de Lubb é um tanto constrangedor. Entre as centenas de amostras colhidas no fundo do Pacífico,
Uma em especial, com formato que lembra uma batata, foi escolhida por Lubb para ser analisada. E foi ela que mostrou os reais elementos que a compõem. Lembrando que o laboratório foi escolhido pelo professor Lubb e não o contrário. O formato de batata nas amostras tem uma explicação simples. É o resultado da chamada ablação. Isso quer dizer que, ao entrar na atmosfera e começar a se queimar e a se partir, centenas ou milhares de pedaços passaram a se partir devido ao atrito e ao calor excessivo. Esse mesmo calor, no entanto, acabou fundindo alguns desses pedaços, criando as microesferas, algumas delas com formatos um pouco diferenciados. Acontece que as esférulas saíram do controle laboratorial de Avi Lubb para outros laboratórios independentes, que não tiveram a mesma conclusão que o astrofísico de Harvard. Steve Dush, um dos cientistas autônomos que estudou as esférulas, afirmou que a origem delas é terrestre e que sua composição isotópica está, sim, dentro dos padrões esperados em objetos do Sistema Solar. Contrariando a alegação de Lubb de que o berílio, o lantânio e o urânio não são comuns lá fora no espaço. Outra análise das esférulas apontou que o material foi coletado em uma região conhecida como Campo de Tectitas da Australásia. É uma vasta área que se estende do sudeste da Ásia até a Antártida e se formou por um grande impacto há 790 mil anos. Para resumir, as análises mostram que as esférulas de Lubb são bem consistentes com o material encontrado no campo das Tectitas. Assim, é possível que tenham alguma origem espacial, mas definitivamente não se trata do meteorito supostamente interestelar de 2014. Elas já estariam lá embaixo há mais de 500 mil de anos. Outro fator que serviu para, desta vez, atropelar as alegações de Lubb e Siraj está relacionado ao sinal de ondas sonoras que teriam sido produzidas pela queda do meteoro em 2014. Esse mesmo sinal teria sido utilizado pela equipe de Lubb para rastrear a localização das esférulas. Contudo, o que se descobriu foi que este sinal pode não ter sido produzido pela queda de algum objeto celeste, mas sim por um caminhão. Oi? Isso mesmo, o caminhão. O sismo não foi causado por um meteoro em queda, mas de um caminhão que passava próximo ao sismógrafo naquele exato momento, indiferentemente da afirmação do Comando Espacial dos Estados Unidos acerca da queda de um meteoro no Pacífico. Para colocar mais água fria sobre as esférulas de Lubb, no final de 2023, Patrício A. Gallardo, astrofísico da Universidade de Chicago, publicou um artigo em que afirma que as esférulas de Lubb são consistentes com cinzas de carvão, ou seja, são resíduos contaminantes que existem desde a Revolução Industrial. Gallardo afirma que chega a ser irresponsabilidade científica não examinar as fontes de contaminação de origem humana que ocorrem na Terra por centenas de anos. Gallardo observou que havia grande consistência entre os elementos berílio, lantânio e urânio, presentes nas esférulas, com aqueles originados das cinzas resultantes da queima do carvão. Resumindo, os componentes de ferro das esférulas parecem ter vindo do Sistema Solar e os elementos encontrados nelas evidenciam processos de contaminação causados pela ação humana. Seu novo estudo foi publicado na revista Research Notes of the AAS. Mesmo com toda essa prosa contra a sua teoria, Avi Lubb não retraiu-se hora nenhuma e ainda insiste em suas alegações. Você aí. O que é que você acha que essas esférulas podem ser? Comenta aí e até a próxima.